Muito bem. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Ele está logo em seguida dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 4. Versículos 32 em diante, diz assim. Se você tiver uma versão Thompson, é a que eu vou usar, é a melhor para a ministração de hoje, ok? Diante de inúmeras versões, hoje estamos de Thompson, porque ela usa as palavras que eu preciso. Se não, você siga no meu texto, acompanhe na sua Bíblia aí. Atos 4:32 diz: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui. Aleluia. Não vamos tirar oferta nesse momento. Amém? Tranquilo. Diga para o seu vizinho, tranquilo. Daqui a pouco a gente tira oferta. Não fica, excitado aí, ansioso por ofertar ao Senhor. Já. Mas pergunte aí para o seu vizinho, qual era o seu apelido de infância? Do que é que te chamavam? Do que é que te chamavam? Quando eu entrei na escola de engenharia, no primeiro dia da escola, nós nos reunimos para apelidar todo mundo. E se contava um pouquinho da vida, assim e tal, e saía de lá com um apelido. Então saiu de lá o Rebarba, o Batom. Batom porque ele andava na boca de todas as moças da escola. Então o apelido dele era Batom. E assim por diante. Eu não sei que tipo de apelido você já possa ter recebido, mas aqui eu quero te falar de um apelido que deram para José. Os apóstolos o chamavam Barnabé. Barnabé, que quer dizer filho do Consolador. Ele era cheio do Espírito Santo a ponto de apelidarem ele de filho da consolação, filho do Espírito Santo. Nabé em hebraico, Bar, filho. Filho da consolação, filho do Espírito Santo, é como chamavam o homem. Você gostaria de ter sido apelidado disso? Barnabé? Para nós, Barnabé parece um nome meio de mané. De vez em quando dou uns fora, Outro dia eu fui pregar em Alphaville, na igreja do Miguel, e disse, o diabo se faz de Miguel, na igreja do Miguel. Aí eu fui consertar e disse, não, o diabo se faz de bobo. Aí piorou mais ainda. Aí não tinha mais conserto, eu falei, bom, esquece, vai, deixa pra lá. Mas Barnabé, eu não sei, eu acho que ouvindo as histórias da palavra de Deus e os autores dos evangelhos, os autores das cartas, você sempre, entre Paulo e Barnabé, a dupla dinâmica, Paulo e Barnabé, acho que todo mundo aqui sempre deu ênfase a Paulo, e ouviu a Paulo, e percebeu a Paulo, e pouca gente atentou a Barnabé, O nome dele já não é muito atraente. Você fala Barnabé, não, esse cara não escreveu nada, não tem carta de Barnabé. Não, deixa ele para lá, ele deve ter sido um apóstolo menor, como se fosse dos profetas menores, um apóstolo menor. E vamos falar de Paulo.
E hoje eu quero trazer para você, ao teu coração, uma mudança de paradigma, mudança de maneira de enxergar. E vamos falar um pouquinho desse filho da consolação. Tudo bem? A primeira coisa diz, ele era levita, ou seja, da tribo de Levi. Então ele era um adorador. Ele era da tribo dos que adoravam, responsáveis pela adoração e do sacerdócio. E ele era natural de Chipre, um lugar de ricos, gente muito abastada. E aí o texto fala que possuindo uma herdade. O que é uma herdade? Uma herdade é uma terra que ele recebeu em herança. Então, da família, deixaram lá uma herdade para José, ou para Barnabé. E ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aleluia. Muita gente não trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse trouxe, cheio do Espírito Santo. E não lhe faltou nada. Vá para o capítulo 9 agora. Atos 9. Umas folhinhas para frente. Versículo 23. Diz assim. Atos 9, 23. Tendo passado muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Quem que era esse, hein? Que eles queriam matar? Paulo, o apóstolo Paulo. Mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo, que depois se tornou Paulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam andando no temor do Senhor. Até aqui. Vamos entender a história? Então, os que são admiradores de Paulo, escuta só. E também os que hoje vão se tornar admiradores de Barnabé, escutem só, todos vocês. E na verdade nós precisamos dos dois, as duas figuras, de Paulo e de Barnabé. Mas Paulo, quando pregava, queriam matá-lo. Ele abria a boca, queriam matá-lo. Ele abria a boca, ele ia preso. Ele abria a boca, ele era açoitado. Ele abria a boca, ele ia preso de novo. Ele abria a boca, queriam jogá-lo do precipício, e jogaram, e ele morreu. E depois ressuscitou. O texto nos dá essa inferência de que ele foi precipitado e picado por uma cobra. O veneno não fez nada. Paulo abria a boca, queriam matá-lo. Paulo abria a boca, ele ia preso. Conheceu as cadeias de todas as cidades. Ele era enfático e pregava tolerância zero. Qual era a diferença? Paulo pregava tolerância zero. Barnabé era o filho da consolação, filho do Espírito Santo. E aqui passaram-se os dias, Paulo está pregando, e até porque ele mudou de camisa. Você imagina você sendo palmeirense, você vai com a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. Uma menina fez isso, saiu no jornal agora aí. Quase matam ela porque ela foi na torcida errada com os amigos e estava na torcida errada e aí no interior. Agora você imagina um palmeirense no meio da torcida do Corinthians,
Foi mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Ele estava no time dos que queriam perseguir e matar os discípulos e a igreja, e ele muda de camisa, muda de time, e agora, na verdade, ele literalmente cai do cavalo na estrada para Damasco. Jesus aparece para ele, e ele pinoteia no cavalo e cai cego. E aí ele muda, e ele de perseguidor, agora passa a ser perseguido. Querem tirar-lhe a vida. E ele está lá, pregando, e chega aos seus ouvidos as ciladas que estavam armando contra ele, de que iriam matá-lo. E eles estavam cuidando das portas das cidades, para quando ele passasse, matarem ele. E aí, os discípulos colocam Paulo num cesto, com uma corda, e descem ele pelo muro, lá para baixo, para ele fugir, para não ser morto. Os discípulos o tomaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, aí ele foge e vai para Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. E aí entra o filho da consolação, Barnabé. Diga para o seu vizinho: nós temos muitos Paulos, poucos Barnabés. Barnabé entra no assunto no versículo 27 e diz: tomando-o consigo, Barnabé, tomando a Paulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como no caminho vira o Senhor, Paulo vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Paulo com Barnabé ele apresentou Paulo para todo mundo. Cutuca o teu vizinho aí e diga: quantas pessoas você já apresentou para o apóstolo aqui? Vai! Quantas pessoas você já apresentou aqui na igreja? Quantas pessoas você trouxe aqui, acompanhou e disse: espera aí, vem cá que eu vou lá, vou te acompanhar, vou te conduzir, vou dizer quem você é, vou te levar, venha comigo. Quantas? Pois Barnabé era perito nisso. E Barnabé toma Paulo consigo, vai, apresenta ele para todo mundo e dá testemunho: olha, ele era, mas não é mais, agora ele mudou. Esse é outro cara, outro homem. Aquele que vocês tinham conhecido morreu. Paulo morreu com Cristo na cruz. Saulo morreu com Cristo na cruz. Paulo é outro, novo. E aí, pregando ousadamente, falava, discutia com os gregos, e eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Agora presta atenção. Quando você escuta falar de Paulo e que ele falava com ousadia e muita gente era impactado, confrontado e queria matá-lo e ele ia preso, você fica achando que ele era o super apóstolo que deveria ter sido respeitado e que tinha a melhor maneira de compartilhar a palavra de Deus, que era de maneira enfática, como diz aqui. Mas a turma toda em volta, todos os discípulos onde Paulo foi conhecer, levado por Barnabé, eles não estavam aguentando muito Paulo. Alô? E eles resolveram mandá-lo para casa. Vocês lembram de onde era Saulo? Tarso. Saulo de Tarso era o nome dele. E o que ele fazia em Tarso? Tenda. Fazia tendas. E o texto diz assim aqui, ó: sabendo, porém, os irmãos, acompanharam-no até Cesareia. Não sei quem já foi em Israel, tem uma Cesareia marítima. Já foram lá? Tem um duto de água romano que está lá até hoje. E você consegue visitar a praia lá em Cesareia. Não é Cesareia de Filipo, é Cesareia marítima, é um outro lugar. E está lá até hoje. Eles vão até Cesareia, colocam Saulo num barco e mandam ele para casa. Saulo, valeu, hein?
Deus te abençoe, vai evangelizar em Tarso. E o texto continua dizendo o quê? Assim, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam andando no temor do Senhor. Quantos anos Saulo foi para praticar com o Espírito Santo em Tarso? Quem sabe? Sabem ler basquete? 14. Ficou 14 anos sendo amansado para falar com um pouquinho mais de graça do que toda aquela ousadia para que todos queriam matá-lo. E foi lá aprender em casa, fez tenda e ficou lá em Tarso, em comunhão com o Espírito Santo, para ser preparado para o ministério, 14 aninhos. Aleluia! Ou vocês acham que apóstolo nasce pronto? Não nasce. Agora vamos pular para Atos 11, logo aí na próxima folha. Atos 11, versículo 19. Quantos anos Saulo permaneceu em Tarso fazendo tenda? 14. Atos 11, 19. Olha só. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Olha para mim. Quando Deus quer que a igreja se multiplique e encha a terra, o que Ele faz? Porque o pessoal estava em Jerusalém e queria permanecer em Jerusalém, e aqui está gostoso, nós não vamos sair daqui. Mas, por causa de Estevão ter sido apedrejado, caiu a maior paúra em todo mundo, e houve uma perseguição, e aí houve uma evasão, todo mundo fugiu, e foram parar nos confins da terra conhecida, e chegando lá, começaram a evangelizar os judeus que moravam lá, mas a notícia vazou, e eles começaram a evangelizar também os gregos, e aí começa aquele monte de gregos que tinham um monte de deuses, a entrarem a conhecer o Senhor Jesus, e eles estão agora numa igreja nova, em Antioquia. O que é que faz um monte de novo convertido? Bebês em Cristo, o que eles fazem? Bebê faz popô na fralda, só faz caca. Bebê faz mama, dorme, popô. Acorda, mama, popô, dorme. Mama, dorme, popô de novo. Pronto. Então uma igreja nova, que é bebê em Cristo, né? Novinho, acabaram de nascer, eles vindo de um background, qual é o nome para isso? Vindo de um um histórico de muitos deuses e de adoração a Zeus e Apolo, né? E Perseu, semideuses. Estão vendo os filmes que está passando na televisão? Não? Guerra de Titãs, não viram? Pois é. Os gregos estavam ali adorando todo aquele monte de deuses, uma loucura. Não entendiam nada de adorar um Deus único. E aí, bom, agora nós temos uma igreja com gregos, que não sabem nada da palavra de Deus. No meio dos judeus, eles estão fazendo a maior bagunça.
Os judeus ainda tinham uma orientação desde que nasceram do Velho Testamento. Agora os gregos, eles chegaram em Antioquia e aquilo está uma bagunça. E a palavra diz que essa informação chegou na matriz, em Jerusalém. E estavam lá os apóstolos. E aí, continuando a ler, no versículo 22, chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Por que Barnabé? Porque olha o que continua dizendo aqui, ó. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados pequenos cristos, cristãos, pequenos cristos. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Diga para o seu vizinho, você é um pequeno Cristo. Deveria ser em português cristinho, mas eles traduziram cristão, seguidor de Cristo. É um pequeno Cristo. É como se fosse um pequeno Cristo. Tão comparado ao Senhor, como parecido com Ele, que os chamavam de um pequeno Cristo, como se fosse o próprio, né? Um cristão. Mas o fato é que depois dos 14 anos passados, eles enviam Barnabé para Antioquia. Barnabé, se tivesse enviado Paulo logo de cara para Antioquia, o que é que Paulo ia dizer? Meu Deus, esses caras, olha os que eles estão aprontando, que horror, e agora? Espera aí, vamos fazer uma classe aqui, tem que ensinar essa gente, e vamos, alguns vão ter que ser expulsos. Não pode, você não pode ter tantos deuses assim. Você tem que parar com essa vida. Já sei que você viveu até agora desse jeito, mas agora chega, acabou, parou. Tolerância zero. Se fosse comigo, Paulo tinha me excomungado. Porque depois de um ano convertido, eu fui para o carnaval. Eu e a Lilian. Alguém fez isso? Pois é. Depois de um ano de convertido, eu fui no mesmo baile de carnaval onde eu conheci a minha mulher, que eu gostava. Eu falei, que mal tem esse negócio aqui, que tem uma coisa a ver com a outra. Eu não tinha entendimento. E fui. Aí nós chegamos lá e o negócio não estava mais agradando, e aquele barulho. Aí nós fomos embora. Alguma coisa já não me agradava mais. E apesar da gente ter aquele ímpeto juvenil, né, de pular carnaval, cheguei lá, falei, não, vamos embora, né? Vamos, está muito barulho. Diga para o seu vizinho, crente não gosta de barulho. Eu não aguento mais barulho. Não aguento. Nem quem canta mal. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não a igreja. Ele chega lá e, ao contrário de Paulo, ele olha aquela beleza daquele monte de grego e fala, caramba, Deus é bom, olha só, está salvando os gregos, até grego está salvando. Cadê o Nicolas? Amém. Nicolas Murmures é meu amigo grego. Quando Deus foi fazer os homens, ele fez os bons, os maus e os gregos. Amém? Está aqui o Nicolas, que é um homem de Deus. Né? Restaurado e feito novo. Mas aqui os gregos se achegam e estão com aquele monte de deuses, Deus desconhecido e etc. Estão todos lá. Barnabé ganhou a muita gente por causa do espírito dele, por causa da maneira como ele tratou aquela turma.
porque ele tinha um coração paternal e porque ele conseguia discernir bebês, porque Deus não nos faz prontos, Ele nos faz nascer bebês e depois a gente vai crescendo e Deus te dá tempo para crescer. Há tempo para tudo, inclusive para encher a fralda. Deus sabe disso. Barnabé também sabia. Chegou lá com aquele monte de gente enchendo a fralda o tempo todo. Ele tem a paciência de trazer, ensinar, tolerar e esperar o tempo para passar, para consolidar toda aquela gente no Evangelho, na igreja, em Cristo Jesus. E aí ele vai atrás de seu amigo Saulo. E aqui eu vou dar a minha versão. Ele chega lá em Tarso. Vocês leram aqui, né? Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e, tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Ele chega lá em Tarso e desce do navio, e pergunta para o pessoal no cais: vocês conhecem um Saulo que faz tenda? E eles disseram: claro. Sobe o morro aqui, desce, sobe, tem uma figueira, vira à direita, vai até o fim, tem um morro, sobe, desce, você vai chegar no Saulo. Ele está lá fazendo tenda. E lá vai o Barnabé. E chega lá e bate na porta da tenda. Amém? Amém nada, a tenda não tem porta, é um pano. Chama o Saulo. Saulo! E ele toma um maior susto. 14 anos, ele e o Espírito Santo fazendo tenda. Chega Barnabé. Barnabé era quem tinha exposto ele, acompanhado ele e apresentado para todos os apóstolos. E agora ele vai buscá-lo outra vez. E agora Paulo já está mais polido. Está mais manso. E Barnabé diz: vim te buscar, vamos embora, tem muito trabalho. E aí Saulo diz para ele assim, isso é a minha versão, amém? Você está brincando, né, Barnabé? Os caras me expulsaram de lá, me puseram num barco, me mandaram para cá, estou aqui há 14 anos, agora você quer me levar de volta? Essa é a minha versão. E aí o Barnabé diz: não, Saulinho, vem comigo, nós não vamos para Jerusalém, nós vamos para Antioquia, porque olha, o Evangelho chegou aos gregos. E ele fala: você está brincando? Chegou aos gregos? Chegou, temos que ir lá ensinar os caras, vem que eu estou precisando de você. E o Saulo acompanha o Barnabé. Mas o Saulo era bravo, homem de pulso. Barnabé era doce. Saulo era bravo, Barnabé era doce. Saulo bravo. Barnabé, tolerância total. Saulo, tolerância zero. Pula para o capítulo 15. Umas folhinhas para frente aí. Atos, capítulo 15, versículo 36. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. Olha só, gente, presta atenção, olha para mim. Barnabé foi buscar o Paulo, amém? E fala: Paulo, vem comigo, amém? E o Paulo vai, amém? Passam-se os dias e agora o que acontece? Paulo é que diz para Barnabé. Já mudou, porque o homem tem pulso. Diz o Paulo para Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo vira para Barnabé e diz para Barnabé: vamos dar uma volta pelas igrejas, nos lugares onde nós já fomos plantar igrejas. E
Barnabé disse: tá bom, vamos levar o meu sobrinho. Marcos era sobrinho de Barnabé. E o texto continua, e a história nos conta que o Marquinho não aguentava o Paulo. E na última viagem que eles tinham feito junto, o Marquinho desistiu no meio. Foi embora para casa. Largou o Paulo no meio da viagem. E o Paulo está discutindo com o Barnabé. Mas o cara, quando a gente foi, largou a gente no meio. E agora você quer levar ele outra vez? E o Barnabé: vamos levar o menino, dá uma chance para ele. E o Paulo: não. E aí o texto diz: tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Quando a gente olha a briga na televisão de Edir Macedo com R.R. Soares, com o chapeleiro lá, o apóstolo Valdemiro, a gente fica pensando poxa, esses homens de Deus com esse tamanho de ministério, eles deveriam todos ouvir o Espírito Santo e todo mundo tinha que pensar igual. Mas nem o Paulo e o Barnabé fizeram isso, gente. Eu estou contando isso para vocês, não é para desmoralizar o Paulo não, viu? Ele é o cara. Na verdade, Jesus é que é o cara, mas Paulo pôde dizer com toda a ênfase: olha, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O cara era bom. E o Barnabé, bom. Cada um tinha o seu papel. E eles tinham papéis tremendos no corpo de Cristo, mas eles quebraram o pau. E um foi com o Silas e o outro foi com o Marcos. O Barnabé, cheio de segundas chances. O Paulo, tolerância zero. Pergunta para o seu vizinho: você gosta de tolerância zero ou você quer uma segunda chance? Porque se você precisa de uma segunda chance, diga para ele: eis-me aqui, eu te dou uma segunda chance. Aleluia. Todo mundo gosta de uma segunda chance. Nós precisamos de uma segunda chance. Todo mundo erra. É importante que a gente tenha uma segunda chance na vida, para fazer certo dessa vez. Precisamos de um Barnabé que nos tolere, nos suporte, nos entenda. Tem muitas irmãs na igreja. E as irmãs, se elas chegarem para um pastor e contarem a história delas, e o pastor disser: eu te entendo, irmã, ela se deixa encantar, muitas vezes. É só você dizer para a pessoa: eu te entendo. O Paulo era forte: eu não te entendo nada, você tem que fazer desse jeito. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E era bom que você não casasse, mas também se casar não peca. Mas você deveria ser que nem eu, que nem tenho que cuidar de mulher nenhuma. Vou cuidar das coisas do Senhor. O cara era tolerância zero. Deus o usou. E ele suportou muitas coisas por causa do pulso que ele tinha. Barnabé morria na primeira chibatada. Paulo tomou 4 séries completas. Cada um tem o seu papel. Mas nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Sabe por quê? Último texto. Eu li aqui até o fim. Isso. Vamos para 2 Timóteo. Agora você tem que mudar de livro. Vai para frente aí que você acha 2 Timóteo. 2 Timóteo é depois de 1 Timóteo. Vamos lá. Capítulo 4. Olha o que está escrito aqui, gente. Presta atenção. Olha só. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, esse é Paulo falando.
já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele ia morrer. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Maranata, olha, nós estamos 22 minutos atrasados. Oh, Jesus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Olha para mim, gente. Quando um cara abandona Paulo no meio do caminho, ele põe na Bíblia: Demas me abandonou. Imagina se eu chego aqui do púlpito e digo para vocês: sabe aquela pessoa, ela estava fornicando, eu mandei ela embora da igreja. Imagina eu fazer isso aqui. Mas Paulo não põe no jornal, nem fala do púlpito, ele põe na Bíblia. Porque Demas me abandonou, amando o presente século. Caiu na do mundo, foi para o mundão, foi para a balada. O Demas foi para a balada, gente. Imagina eu falar isso daqui do púlpito. O Demas, o Deminha, lembra do Deminha que nós apresentamos aqui? Foi para a balada. Ele põe na Bíblia. Mas nem tudo está perdido para Paulo. Amém? Versículo 11. Só Lucas está comigo. E olha o que ele diz agora. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ai, meu Deus. Esse Marquinho aí é o mesmo. É o mesmo. Passou o tempo. E Paulo, mais um tempinho para se aperfeiçoar no Espírito Santo, depois dos 14 anos, muita chibatada, cadeia, tomou muita pancada na vida, né? Ele aprendeu algo com Barnabé, que nós precisamos ter uma segunda chance. E o Marquinho foi agora, pelo próprio Paulo, declarado muito útil para o ministério. Alguém que ele brigou com Barnabé para não levar na viagem. A gente percebe também com isso que, com a idade, a gente vai ficando mais tolerante, mais paternal. Você chora mais fácil. Ultimamente, se ninguém chorar no casamento, vocês deixam que eu choro. Eu choro em todos. Você me convida para fazer teu casamento, é choro certo. A gente fica mais quebrantado. Cabelos brancos trazem água com eles e sai pelos olhos. Eu fui no enterro da minha amiga, pastora Milu, e disse para o Robério: você não me dê a palavra. Não me dê a palavra. E aí, tinha lá vários pastores, e entre eles o Robério ministrando na cerimônia do velório. E mais um outro pastor amigo lá, e eles conversaram e ministraram, e aí o Robério: eu sinto que o apóstolo Ares tem que vir orar. Falei: não. Gente, eu dei o maior vexame, mas não conseguia falar, não saía a palavra, eu só chorava. Foi um embargo, foi um negócio assim. E chorou todo mundo junto comigo, inclusive a família inteira. Um negócio de doido. E o Robério chorava também. E eu falei para ele depois: você queria chorar, né? Aí você me chamou, porque você já sabia como é que ia ser o negócio. Eu conto isso para vocês porque a idade nos traz quebrantamento. Nos mostra situações que, quando você é jovem, você não imagina que possam mudar. E depois que você já passou por um bocado e viu mudanças, e assistiu mudanças, e você viu gerações e gerações que nascem, a cada 10 anos a gente percebe uma geração bem diferente. Então tem essa geração dos nascidos em
os anos 50, os anos 60, os anos 70, os anos 80, os anos 90. Eu já tenho visto essa galera. E você percebe que as coisas podem mudar. Esse coração de Barnabé, que sabe que o Marquinho podia ter até abrido o bico na primeira viagem, mas lá na frente ele podia mudar, nós precisamos aqui entre nós. Esse coração. Nós não podemos ser tolerância zero com ninguém. Nós precisamos do coração de Barnabé. Nós precisamos da austeridade de Paulo, claro. Mas nós precisamos de segunda chance na nossa vida. Nós precisamos deixar claro para o mundo e que Deus opera na nossa vida, e conforme a gente deixa Ele operar, a gente é transformado. Você quer ser transformado e quer ser útil no ministério? Deixa Deus operar na tua vida. Segundo o poder de Deus que opera em você, você vai ser transformado. Se você não deixar o poder de Deus operar na tua vida, não vai ser transformado. Mas se você deixar o poder de Deus operar na tua vida, você vai ser transformado. E hoje é dia de você ser usado pelo Espírito Santo e ser transformado. Hoje é dia de você deixar o poder de Deus operar na tua vida e você ser transformado. Hoje é dia de fluir e assim como o Marquinho, olharem para você e dizer: não, eu não gostava de você, mas agora eu te conheço. Porque vocês sabem, gente, depois que eu acabei de chorar, lá no velório, uma das pessoas que estava lá, me abraçou, conhecida minha de 20 anos, e me disse: eu nunca te entendi, eu nunca te compreendi, mas agora eu compreendi tudo. Eu falei: o que você compreendeu? Que eu choro muito? Não, ela discerniu que tinha ainda uma pontinha de doçura no meu coração. E às vezes a gente faz isso com alguém e se torna a melhor amiga da pessoa e o melhor amigo. Sabe aquele cara que você vira e mexe, você olha assim e fala: pô, não, esse cara não desce. Não desce, já tentei engolir, não desce. Sabe por que não desce? Porque é parecido contigo, mas é tudo muito parecido. Então, é dois trombudos batendo de frente. Muito parecido, então aí não desce, sabe? Você olha o cara e se desgosta de o que você está vendo ali, que parece um espelho. E Deus quer mudar isso. E segundo o poder que você deixar Deus operar em você, você vai ser transformado. Em nome de Jesus. Aleluia. Então nós vamos fazer um exercício aqui hoje de transformação. Amém? Está pronto? Vamos? Você vai chegar para alguém que você tinha uma certa antipatia e você vai dizer para ele: olha, eu preciso de uma segunda chance. Me aproximo de você agora para declarar que eu te amo em Cristo Jesus e eu quero te conhecer melhor. Quero eu ser uma fonte de bênção para você. Ou se você tem um amigo secreto que nem sabe que você o admira, você pode se chegar e dizer: olha, eu quero declarar que eu tenho te observado de longe e você para mim é um exemplo. E eu gostaria muito de me aproximar mais de você, ser seu amigo. Cadê o nosso tecladista? Querido, vai lá. Música para a segunda chance. Em nome de Jesus. Vai lá. Seja usado pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Isso daqui, veja só, você não é obrigado a gostar de todo mundo, viu? Não é. Não estou falando isso por obrigação. Muita gente tem problemas com autoridade.
Muita gente tem problemas com a autoridade. Já teve um problema com o pai, que era uma autoridade, que deu problema. E enxerga a autoridade fazendo associações. Quando você chega na igreja e vê um pastor que é uma autoridade, você pode simpatizar porque sempre teve respeito por autoridades, ou você pode dar aquela travada porque você já não gosta da autoridade. Você nasceu na Espanha e se há governo eu sou contra, e eu estou aqui tentando governar alguma coisa e pôr ordem na casa, e você olha para mim e fala Muita gente tem problemas com a autoridade. Agora eu te digo, irmão, irmã, resolva o teu problema com a autoridade, porque o nosso Deus, Ele não pede que você goste de todo mundo, que você seja o melhor amigo de todas as pessoas, não é isso, mas tem que ter uma situação de autoridade, autoridade do marido na casa, autoridade do pai sobre o filho. Autoridades são estabelecidas por Deus para governar, autoridades dentro da igreja, que foram postas por Deus para nosso benefício. E olha, se você não gosta de alguém que é autoridade aqui na igreja, experimenta só se submeter à autoridade dessa pessoa, mesmo não gostando. Você vai ver a bênção que vai ser para a tua vida. Porque você não tem que se submeter a uma autoridade que você gosta. Não, você tem que se submeter à autoridade. E pronto. Porque a autoridade pode até usurpar da sua autoridade e te ferir, mas isso é muito aceitável aos olhos do Pai, lá em cima no céu, porque foi isso que Jesus fez. Então nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Arrume um amigo secreto para você ir dizer lá para ele: olha, eu te admiro, eu quero declarar que de longe eu tenho visto o teu proceder. Pode se aproximar de quem você achar bom, das pessoas de autoridade aqui dentro. Agora, se você tem algum problema para resolver com alguém, você quer resolver, assim como Paulo resolveu com o Marcos, resolva hoje. Chega lá, diga: não te entendo, viu? Não te entendo, mas vamos dar uma chance um para o outro. Vamos ter uma segunda chance aqui. Vamos resolver. Vamos tomar um café junto? Eu queria te entender, mas não te entendo, viu? Vamos estar de pé? Vamos lá?